Bom, boa noite, pessoal. São 8 horas. Vamos começar mais uma reunião doutrinária do Centro Espírita Paulo de Tarso da forma virtual. Hoje a nossa companheira Helena é que é responsável pelo estudo. Tá? Como ela trouxe página, vai fazer a prece, eu vou passar a palavra para ela. Nós já estamos gravando, depois a reunião vai ser editada e colocada na terça-feira no nosso canal do Paulo de Tarso. Helena, a palavra é sua. Tá? Eu fecho a câmera, fecho o microfone, volto quando a gente tiver o nosso momento da troca de ideias, da troca de mensagens aqui entre nós. Tá? Boa noite a todos. Vamos nos harmonizar, iniciando com uma leitura e com a prece. Gostaria de iniciar com uma mensagem de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Carlos Bacelli, intitulada na sua obra Páginas de Fé, intitulada Quando Compreenderes. Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento. No instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes ao solo da vida. Então, vamos, por um momento, elevar os pensamentos a Jesus, o nosso Pai, aos amigos da espiritualidade, agradecendo por mais esse momento feliz, por estarmos juntos, aprendendo, emanando bons pensamentos, bons frutos àqueles irmãos mais necessitados, agradecendo por estarmos em família, crescendo e refletindo, cada um de nós, aproveitando esse momento de aperfeiçoamento. Pedimos imensamente por todos os necessitados, por todos os irmãos fragilizados que necessitarem do nosso amor, do nosso consolo, de uma palavra amiga, do nosso carinho. Que possamos nessa noite aproveitar os ensinamentos de Jesus, dos nossos amigos espirituais e dividirmos, compartilharmos a cada instante em nossas vidas com todos os nossos irmãos, que assim seja. Bom, hoje nós trouxemos um tema que diz respeito a todos nós, a nossa grande família terrena e a esse grande momento nosso reencarnatório, onde nós, de fato, nos vemos unidos, né, e representados dentro de uma sociedade. Estamos vivendo momentos muito especiais, diferenciados, onde todas as virtudes e defeitos eles estão muito exacerbados. Então, nós trouxemos para a noite de hoje esse estudo que fala de relações do homem com a sociedade, mas buscando um enfoque, ligando, associando o espiritismo, todos esses ensinamentos que chegam para nós, e ecologia. Né? Nós estamos assistindo nas mídias diversos eventos ocorrendo, e nós então nos baseamos hoje nessas 3 obras doutrinárias e mais 2 obras de irmãos que também estudam nossa filosofia, que também estão irmanados conosco, né, e preocupados com a situação ambiental e com a nossa forma de vida, quer dizer, como nós estamos nos comportando, vivenciando esse momento no nosso planeta, dentro do que nós trazemos das nossas experiências de vida, dos nossos aprendizados, como nós estamos contribuindo para o crescimento nosso e, lógico, um aprimoramento que vai refletir, se for positivo esse crescimento, vai refletir em todos que estão próximos de nós. Vai gerar na sociedade uma melhoria, né, um sucesso, um esplendor fraterno, né, igualitário, amoroso,
enfim, a gente vai conseguir, de fato, avançar num estágio espiritual, que é o mais importante. Então, nós trouxemos, vamos comentar diversos capítulos dessas obras que a gente está mostrando aqui para vocês. Livros dos Espíritos, principalmente, a Gênese, em algum momento, Céu e Inferno, Espiritismo e Ecologia e Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. Bom, nós começamos, então, analisando essas colocações, gostaria de destacar aqui, sobre o homem, como ele se aprimora, né, na relação com o mundo. Então, a primeira resposta que a gente tem, primeiro comentário que a gente encontra no Livro dos Espíritos, referente à questão 766, ele diz que Deus fez o homem para viver em sociedade. E é muito importante, cabe a gente analisar essas questões, ela está dentro do capítulo 7 da Lei de Sociedade, onde a pergunta envolve a questão, de fato, a vida social, né, ela está em a natureza, e os espíritos respondem sim, certamente, porque se ao homem foi-lhe facultado a capacidade de falar, né, de gerar palavras, de ter essa forma de comunicação e as outras faculdades necessárias na vida de relação, isso não foi à toa. E aí a questão seguinte, ela envolve, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Então é um outro ponto que a gente vai discutir bastante hoje. Nós estamos aqui para vivermos completamente isolados? Faz algum sentido? O que isso pode engrandecer na nossa vida? Né? Quer dizer, se você é bom, tem muita coisa de boa para dividir, por que você vai se isolar? Ou, se você tem muita coisa para aprender, por que você vai se esconder? Né? Nós vamos desenvolvendo um pouco mais essa questão. Outro tópico importante que a gente traz no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 8, que também a gente vai ainda amadurecer mais durante a nossa exposição, é a questão sobre a vida social, né, porque ela é a pedra de toque das boas e más qualidades. Então, esses dois pontos, eles têm uma interseção, que é a questão do relacionamento humano, do relacionamento fraterno. E aí, nós voltamos, será que a gente veio para ficar aqui isoladinho numa ilha, vendo o tempo passar, né, as aves passarem, a grama crescer, morrer, a gente ficar pescando, viver de uma pesca, dormir, acordar e mais nada acontecer? Então, o que os espíritos nos dizem? Né? Que o homem tem que progredir, que aquele que fica insulado, ele não vai dispor de todas as suas faculdades, ele vai ficar estático, parado, né, numa inércia, então ele nem compartilha, não quer dizer, seria uma situação egoísta, né? Se ele tem o bem, se ele tem uma sabedoria, um conhecimento, ele não compartilha com seu irmão, e se ele tem ainda alguns defeitos, necessita de um aprimoramento, ele perde a oportunidade de ver, de aprender isso com seus irmãos, com o seu próximo. Né? Então, ele perde a oportunidade de progredir. Então, se nós voltamos também para o capítulo do Céu e Inferno, na primeira parte, ele complementa. Então, ele preserva o mal dentro dele, a partir desse insulamento, ele se anula porque ele não compartilha o que ele tem de bom, e aí a gente chega no ponto da questão da encarnação, né, a reencarnação. Por que nós não, se a gente tem essa oportunidade, se nos é concedido esse crescimento paulatino dentro da nossa capacidade potencial, do nosso livre-arbítrio, por que não exercitar, né? Se isso é um presente, é uma dádiva de Deus. Então, para nós realizarmos isso, nós nos encontramos aqui no nosso planeta lindo, maravilhoso, onde a condução e a condição que ele se encontra e a nossa condução vai ser o essencial para o resultado que a gente observa. Então, se nós conduzimos bem toda a relação com os outros seres,
né, não só os humanos, a condição de vida, de qualidade é muito melhor. Se nós conduzimos, né, não estabelecemos uma boa condução, os resultados, as consequências virão para nós mesmos. E nós estamos percebendo tudo isso, a gente vai relatar alguns, né, daqui a pouquinho, para a gente depois discutir. Então, a encarnação é um bem necessário ao progresso, é um duplo progresso, e aí os espíritos falam que é um progresso intelectual, no sentido que a gente acumula conhecimento e pratica exercendo o trabalho, que é uma atividade obrigatória dentro desse processo, e o progresso moral, que implica em que, justamente, nessa inter-relação, nessa reciprocidade dos homens entre si. Então, essa figura aqui, realmente, a gente tem que colocar um xizinho sobre ela, né? E aqui é para reiterar a questão do potencial que nós temos, que nós trouxemos dos nossos 5 sentidos, nossa capacidade criativa, né, de gerarmos, nós temos agora, mais do que nunca, com essa quarentena, a gente está, a tecnologia está sendo explorada, nós estamos aumentando a capacidade de gerar produtos de comunicação, de criatividade, nós estamos expandindo uma área nossa, talvez, do nosso cérebro, da nossa inteligência, que a gente nem conhecia. Quer dizer, a necessidade está fazendo o homem progredir num sentido de se irmanar em família, né, de valorizar esse estado, esse momento, resolver situações, talvez familiares, né, interpessoais, enfim, que antes estava sendo adiada pela correria do dia a dia, e agora não, agora a gente tem que enfrentar, nós temos que resolver, é determinante a situação em que nós nos encontramos, social e ambiental, não tem mais jeito de voltar para trás, é só para frente que a gente tem que andar. Então eu queria aproveitar um pouco dessa fala que eu trouxe aqui e vamos unir com as próximas projeções. Então, aqui diz que o homem é um ser social, que é um ser pensante, que não pode viver isolado, que ele precisa de uma interação com seus semelhantes a fim de buscar seu autoconhecimento. Então, aqui está bem claro que para nós realmente mantermos até essa relação, essa interação com o semelhante, nós precisamos de antemão nos conhecer, né, de fazermos essa autoanálise, autocrítica, porque senão até dificulta essa interação, né? É uma forma de nos capacitar e nos guardarmos num nível de consciência e de ação muito melhor, permitindo um bom convívio social, né? E aí a gente traz uma mensagem que vem dentro do livro Despertar do Espírito de Valdo Franco, que fala então que isso vai nos permitir essa tomada de conhecimento nosso, né, de avaliação nossa, vai nos permitir, vai nos melhorar para enfrentarmos os desafios. Então, olha só, a gente está enfrentando um novo desafio agora, né? Nós estamos revendo valores, desenvolvendo valores, porque o caminho é esse, ou você entra em depressão, se esconde, se fecha, ou a gente vai à luta, e a grande maioria está conseguindo vencer, tem apoio de amigos, de familiares, pessoas voluntárias em todos os locais, né? Isso tá mundial, né? São ações mundiais que estão acontecendo, e isso dentro das obras que nós temos, doutrinárias, eles falam muito nisso, que nos assusta, né? Essa transformação nos assusta, mas elas são necessárias. Elas nos impulsionam, elas nos fortalecem, elas nos tornam, como já conversamos várias vezes, solidários. Então, essa força nós encontramos dentro de nós mesmos, né? E o sucesso vem, né, o enfrentamento desses desafios acontece com a força que nós descobrimos, que nós nem conhecíamos, né? Que nós temos e não conhecemos, desconhecemos, na verdade. Então, nós temos também
mensagens muito lindas, né, da parte do Espírito de Joana de Ângeles, que vale a pena a gente mencionar dentro de Leis Morais da Vida, que fala que o cristianismo possui o extraordinário objeto de criar uma sociedade equilibrada na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Então, nós vamos ver hoje, nós vamos chegar na parte da ecologia propriamente dita, que envolve a relação, né, do ser humano com o seu ambiente, com os organismos que se encontram nesse ambiente. E para isso, para esse sucesso, né, no relacionamento com os demais organismos vivos da natureza, nós temos que realmente rever uma série de valores. Começa pelo respeito, pela capacidade de dividirmos espaço, de sabermos nos recolher, o momento de nos colocarmos, de falarmos, né, de multiplicarmos ou dividirmos. Isso faz parte do trabalho de solidariedade. A gente tem que saber a hora de aproximação e a hora do distanciamento, a hora do descanso, a hora do trabalho. Então, essa relação social equilibrada, ela depende dos valores que você traz, né, que o ser humano traz, e que está bem resolvido, de forma a integrá-lo nesse sistema, porque a gente forma, como nós já conversamos, sobre rede de pensamentos, nós formamos uma rede presencial, não é só virtual como a gente está agora, mas de fato a gente está próximo no dia a dia e nós temos que conviver da melhor forma possível. E como é que os valores entram aí? Os valores entram com amadurecimento moral. Então, hoje a gente vai falar de sustentabilidade, mas a gente vai falar de movimentos e modelos de desenvolvimento de sustentabilidade mais espirituais, emocionais. A gente não vai falar só de valores, só de qualidade de vida. Dentro do... Sim, as obras dizem, não, nos foi concedido essa relação com a natureza, Deus nos criou para que nós progredíssemos. Para isso, ele nos permitiu, nos deu de presente esse espaço, não nos deu de presente, não, ele cedeu a nós esse espaço para desenvolvermos as nossas virtudes, nos aperfeiçoarmos, né? Ele concedeu tudo isso e nos modificarmos. Então, a geração de valores vem de dentro para fora, mas o que a gente vê acontecer agora, em pleno 2020, na verdade, o que está acontecendo com o nosso país, né, de um tempo para cá, é uma regressão. Tudo que estava sendo bem encaminhado, todo o equilíbrio, todas as leis, todas as resoluções, todos os compromissos envolvendo a relação homem, meio ambiente, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável em relação a questões materiais, bens materiais, né, qualidade de vida que o homem tem, deve manter. Então, aprender a se relacionar com o ambiente que foi concedido a ele ser usado, aprimorar suas tecnologias, aperfeiçoar sua inteligência, seu conhecimento. A gente é uma escolinha, a gente exercita isso tudo dentro do respeito, dentro, sem destruição, né? Deveria ser assim. Mas o que está acontecendo? Pessoas que não têm esses valores amadurecidos, conduzidos, né, que ainda tem a relação do bem e do mal, ainda está mal trabalhada, não está bem equilibrada. Então, a gente vê revogações absurdas, como na segunda-feira foi, até eu trouxe um relato do jornalista André Trigueiro, a respeito da revogação de resolução que antes protegia, né, que agora até foi suspensa, graças a Deus, mas protegia a vegetação de restinga, manguezais, quer dizer, vegetação que para nós é o que dá um sustento em termos de sistema ambiental, ecológico, de vida, né, equilíbrio entre homem e planta e animal, então, equilíbrio do sistema
é necessário que sejam protegidas determinadas áreas, em certas condições, elas têm que permanecer, a gente não pode perder nossa água potável, então proteção em torno de reservatórios artificiais, tudo isso é importantíssimo e muito mais do que pretendiam retirar, revogar, né? Isso tudo por quê? Em prol de uma meia dúzia de que tem interesses imobiliários, que já não sabem mais o que fazer com o dinheiro, ainda querem gastar mais. Então, o que acontece? Por que eu estou comentando isso? Esse é um exemplo, né? Mostra que homens aos quais também foram concedidos o espaço para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, ele chega, né, e tem essa relação com a natureza toda distorcida, porque ele não tem limites, ele está perdendo, ele nunca conseguiu desenvolver. E isso nós encontramos, eu vou mostrar para vocês agora, em 2 obras fazendo esse comentário, da necessidade do homem se colocar em equilíbrio e aprendizado, porque senão a perda vai ser total para nós mesmos, né? E aí a gente começa a discussão agora do que é necessário e que é supérfluo, e as consequências disso para nós mesmos, quando não sabemos trabalhar. E daí eu queria trazer, antes para a gente entrar nessa categoria, que é essa abordagem do necessário e supérfluo, está dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei da Conservação. E é muito importante porque os Espíritos nos chamam a atenção. Se nós consumimos demais, né, se é supérfluo que temos, e muitos irmãos não têm o essencial, o necessário para sobreviver, a responsabilidade é nossa nesse desequilíbrio de mantermos essa relação desequilibrada. Quem responde somos nós, o compromisso é nosso, a gente não deve permitir isso. Se a gente tem essa consciência, tem conhecimento, tem condições de minimizar essa situação de diferença, o compromisso é nosso. Não é do vizinho, é nosso. Então, a gente tem que abrir os olhos para, nesse momento, sim, colocar em prática tudo que a gente está sendo despertado, alertado todo instante. Então, a gente pode dividir, vamos dizer assim, dentro do nosso estudo, as necessidades básicas dos seres humanos. Então, seriam as necessidades materiais, onde fica explícito dentro das obras doutrinárias que a gente tem a necessidade, realmente, a gente necessita de uma alimentação, de uma água potável, um ar puro, uma moradia, isso está dentro da proposta, né? O aperfeiçoamento da qualidade de vida, nos é concedido isso, não tem problema, está sendo acompanhado do grau de inteligência, de conhecimento que a gente está adquirindo. Mas, proporcional a isso, são as necessidades espirituais que envolvem a compaixão, o afeto, a ternura, a solidariedade e o amor. Então, não existe melhoria de qualidade de vida, de aprimoramento, sem essa relação mútua. A gente não pode ignorar o que está externo à nossa casa e não termos compromisso com mais nada, nem ninguém, isso não existe. Isso é toda uma relação de amor, uma relação fraternal para ser mantido. Então, quem destrói, desmata, quem queima, não é possível que tenha um sentimento amoroso, uma compaixão, uma solidariedade, bem desenvolvida, aprimorada. A gente vê que alguma coisa falta ainda, né, para apurar essa pessoa, para ele se engajar dentro de um crescimento, de um progresso em conjunto, mútuo, né. Então, nós trouxemos aqui 2 mensagens, 2 comentários interessantes, uma de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 716, outra de Allan Kardec na Gênesis, capítulo 3, item 8, né? Então, que comenta, sem dúvida, mas o homem é insaciável, por meio da organização que lhe deu a natureza, ele traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, a gente entrou na lei do consumo, no vício do consumismo, né, a televisão, enfim, os meios de comunicação nos induzem a esse consumismo. Então, a gente gasta mais do que precisa, do que é necessário, né, entra na questão do supérfluo.
Nós nos alimentamos mal, nós às vezes não nos cuidamos, porque somos induzidos a experimentar coisas que não são tão saudáveis, mas tem um visual tamanho que a gente fica curioso e quer lá provar, e acaba que a gente não passa bem, não fica bem, né? Sai da nossa situação orgânica, fica desequilibrada. Isso é um exemplo. Outro é a questão, voltando para a questão ambiental. O que nós estamos vendo hoje em relação à Covid foi todo um desequilíbrio na questão alimentar de uma população, de um grupo em que mudou o seu hábito alimentar porque houve um desequilíbrio econômico. Olha como a questão econômica, política, né, como isso desagrega. Interesse de alguns poucos, a falta de fornecimento de alimento, encarecimento de certos tipos de carnes e tal, levou ao grupo de pessoas a adquirir o hábito de comer animais silvestres e ter mais contato com eles, e se alimentar deles. Então, olha o desequilíbrio acontecendo. Então, isso tudo, por quê? Porque o homem, às vezes, é ambicioso, é egoísta, orgulhoso, não pensa no próximo. Isso tudo é resultado dessas grandes tragédias, resultados de más ações nossas mesmo, né? Então, a gente está vendo aqui duas mensagens, né, onde a segunda fala: Deus pôs limite à satisfação das necessidades, desse limite a saciedade adverte o homem, se este ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, enfermidades, mortes, que daí podem resultar, provém da sua sensibilidade e maturidade para ver que está abusando, né? Então, a gente encontra isso nas duas obras, da Lei de Conservação e Origem do Bem e do Mal. Então, nós estamos falando, ali está ligado a valores, né, e educação moral. Nós já vimos em outros estudos essa questão, a definição da educação moral, que ela resulta de hábitos, aquisição de hábitos. Então, se nós temos bons hábitos, desenvolvemos, aprimoramos, nós aprimoramos esse crescimento moral, né? De fato, crescemos moralmente. Se não, se nós temos maus hábitos, é sinal que nós ainda temos muito que aprender. Aqui nós estamos projetando as situações atuais, né? De seca, de incêndio, de muitas chuvas, de degelo em função do aquecimento global, né? Então, nós estamos vendo desastres ecológicos, desajustes climáticos, resultantes das nossas intervenções, né? Desmatamentos exacerbados, né? Aberturas, desvio de fluxos de água, enfim, né? Nós sabemos que muitas coisas erradas estão acontecendo, nós emitimos uma quantidade enorme de substâncias tóxicas, né, de gases de efeito estufa, enfim. Às vezes não sabemos trabalhar esse desenvolvimento industrial, tecnológico, nós geramos muito lixo, né, não sabemos controlar, nós não nos controlamos. Então, isso tudo é resultado de uma situação ainda nossa, mal resolvida. Aí voltamos à questão da autoavaliação, da reflexão sobre valores, da relação de homem com homem, homem e natureza, né? A natureza incluindo todos os organismos vivos. Então, isso é decorrente de quê? De quanto de respeito que nós já nos desenvolvemos e aprimoramos, o quanto nós enxergamos no nosso irmão uma responsabilidade nossa, o quanto nós queremos, de fato, viver em harmonia, de forma equilibrada e igualitária, né? E, enfim, equitativo todos os bens materiais, o espaço, enfim. E daí nós chegamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, onde fala um pouquinho, a gente vai só pincelar a questão da lei de destruição. E aí, para a gente ficar atento, né? Quer dizer, a destruição ela é necessária, ocorre uma destruição abusiva, qual é o limiar disso daí, né? Então, na questão 729, fala: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então, a fim
de que a destruição não se dê antes do tempo, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver, de se reproduzir. Então, cabe a nós medir o quanto a gente precisa alterar alguma condição e o quanto isso está sendo abusivo e o que consequências vão acarretar no estabelecimento e na permanência nossa no plano terreno, né? Questão 740 também ela é muito importante a gente pensar, amadurecer. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Sim, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de mostrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Olha como sempre a responsabilidade é de cada um de nós, dentro do nosso exercício de progresso, de amadurecimento, de evolução. Então, depende do exercício da nossa inteligência, da nossa paciência, da resignação ante a vontade de Deus. E, obviamente, do nosso grau de egoísmo, né? E aí, nós estamos chegando quase ao final. Eu deixei algumas situações para conversar com vocês mais adiante, para poder dar tempo da gente discutir, né? Senão eu falo demais. Foi difícil cortar, já tive que cortar muita coisa que eu ia falar de tudo com vocês hoje. Mas eu não podia deixar de trazer, eu achei muito, essa ideia aqui dessa projeção foi retirada do livro do André Trigueiro, eu achei assim, de uma sensibilidade. Se a gente está falando de espiritismo e sociedade, sustentabilidade, né? De sociedade, eu fiquei pensando, e ele trouxe essa questão dentro da casa espírita, quais são as intervenções, em que nós estamos colaborando dentro desse processo de melhoria de vida, de qualidade, de sustentabilidade, que responsabilidade, que tomadas de consciência e responsabilidade e ações nós estamos tendo. Aí eu escolhi alguns tópicos, tem muito mais, né? Ele citou outros exemplos, outros procedimentos. E eu trouxe uma questão da coleta seletiva de lixo, coleta de óleo. Eu lembrei de um vídeo do Maurício, depois a gente pode conversar. Maurício, é a coleta seletiva que a gente está procurando fazer na nossa casa. A preocupação nossa com os copos plásticos, né, da água fluidificada, de reduzir, utilizarmos nossos copos individuais, mas aí nós temos que gastar água e usamos detergente para lavar. Então, por que a gente não leva, então, cada um traz seu copo de água, depois leva para sua casa e lava em casa? Eficiência energética, a gente procura economizar na questão, o quanto a gente usa de ar-condicionado, ficam luzes acesas, o quanto nós apagamos, trocamos as lâmpadas, né, para evitarmos os gastos. Enfim, essas ações já começaram na nossa casa, né? O que mais a gente pode fazer? Não podia deixar de trazer essa sugestão. E trouxe também uma provocação, lembrei muito da apresentação da Regina, quase fiz uma lista de perguntas aqui, mas eu falei assim, não, deixa que a gente vai conversar depois e algumas coisas eu posso ainda colocar para a gente discutir, mas que ações práticas sugeridas, né, podem ser sugeridas em prol de um mundo sustentável. Então, aí a gente pode citar as ações práticas, elas vão desde a relação das ações ligadas às necessidades emocionais, né, das inter-relações que são mantidas, quer dizer, do nosso compromisso, por exemplo, dentro da casa espírita. Que contribuição, dentro até de um estudo como a gente está fazendo agora, ou tem feito, na verdade, todo esse alimento que nós recebemos espiritual, todo esse conforto, toda essa orientação, os ensinamentos contidos nas obras que nós temos acesso, o quanto isso nos educa, né, nos faz melhorar, nos faz enxergar a nossa responsabilidade em cada
ação, desde que nós pisamos na nossa casa espírita ou dentro da nossa casa, em termos de relação familiar ou em termos do nosso trabalho. Nós fumamos, nós jogamos um papel dentro do lixo, nós separamos também o lixo no trabalho, nós jogamos pela janela, jogamos pela janela do carro, nós recolhemos o lixo que a gente vê fora do lugar, ajudamos o próximo com isso, nas praias. Qual tem sido o nosso compromisso, nossas ações em prol do mundo sustentável? Ou o que a gente tem ensinado aos nossos filhos em relação a isso, né? Bom, a questão do consumo, do consumismo. A gente consome só o que é necessário ou nós estamos na faixa do supérfluo em que nível, né? De 1 a 100, nós estamos em que faixa? Nós olhamos no dia a dia os produtos, os rótulos, nós nos preocupamos com isso, estamos usando sacolas, reaproveitando, reutilizando materiais. Eu lembrei também de outro vídeo que o Maurício passou para nós, com as garrafas PET, para a gente guardar os nossos cereais, enfim, grãos, né? Também a gente pode comentar depois, o que é mais... enfim, trouxe alguns itens, daqui a pouco eu posso procurar mais alguns para a gente discutir. Eu gostaria de agradecer, desejar boa noite. Nós temos muitas obras para lermos e muito para amadurecermos, né? E fica aqui a provocação, na verdade, porque o assunto é extenso e isso foram alguns tópicos só, gente. Fica para vocês agora abrirem as janelinhas. Obrigado, Helena. Que tem muito que conversar. Isso. A gente agradece pelo seu estudo, pela preocupação e assim, eu achei que é importante a gente, como espírita, ter coragem de fazer isso que a Helena fez, de trazer as questões da atualidade, de inclusive ressaltar esse momento de insanidade, de loucura que a sociedade está vivendo. Não é só no Brasil, né? O mundo está ficando meio doido agora, passando uma tempestade bem complicada aí na cabeça de algumas pessoas e retrocessos gigantescos em conquistas que a gente pensava que já estavam, né, consolidadas. Então é muito importante que nós no movimento espírita não ficamos imaginando assim, eu vou orar, o Emmanuel vai iluminar a mente do fulano de tal, né? Não, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não fizer uma pesquisa certinha e deixar de votar no político corrupto, no político que causa esses problemas todos, a gente vai continuar sendo cúmplice, vai continuar sendo responsável também por isso. Então, né, não vamos imaginar que a doutrina espírita esteja dissociada da vida social, ao contrário. Está lá nessa parte do Livro dos Espíritos, é uma lei a convivência. A interação do espírita na sociedade é tão importante, é mais importante até do que a nossa interação na casa espírita, porque ser espírita na casa espírita é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo é irmãozinho, todo mundo é fraterno. Agora é difícil a gente fazer com que o espiritismo saia das portas da casa espírita e saia de dentro de nós. Tudo bem? Alguém tem mais algum comentário? Achei bem interessante o tema, né? Porque a nossa vivência ultimamente, com essas queimadas, esses animais todos morrendo, dá uma coisa, uma dor no coração, né? Você vê acontecendo tanta coisa e você não consegue fazer nada, né? Você não tem o poder de um só, não tem o poder de fazer muita coisa. Teria que ser o conjunto. Mas aí Vai, Helena. Mas a gente tem no momento que a gente vota, né? Que a gente sabe, tem que parar para pensar, realmente avaliar. Esse momento é fundamental, é um dos momentos onde o nosso compromisso realmente é de fato muito grande, muito elevado. Eu acho que a gente tem que ter mais maturidade nessa hora. Eu acho que às vezes falta um pouco ainda disso. O problema é que a gente meio que, assim, não temos pessoas que você pode realmente confiar. Pelo menos todas as que eu estou vendo, assim, não transmite aquela segurança, né? A gente tem que ter fé de que vai melhorar. Mas interessante também essa coisa do óleo. Até eu outro dia ia perguntar ao Maurício se ele conhecia alguém que tinha remédios, né? Porque às vezes a gente compra muitos remédios aqui para minha mãe
ela não fica bem, não passa. Então, o remédio, às vezes, está com a caixa fechada, ou tirou 1 ou 2. Aí, onde que a gente poderia entregar, né? Que tem umas casas espíritas que tem uns lugares que você pode deixar lá, que tem médico, aí ele verifica se está tudo, quem pode usar, quem não pode usar, né? Isso também é bem interessante. O óleo, eu sempre boto o óleo dentro do coisinha, mas eu também não sei para quem entregar, porque aqui em Serapédica eu já dei uma pesquisada e eu não consegui achar. Isso. A Francisca tem informações. Vamos lá, Fran. Aonde? Então, sobre o óleo, aqui no Vila Sônia Gás, ele até paga, R$ 50 centavos o litro, eu acho que ele paga. Na Vila Sônia? Isso, é na rua que é de frente do Serupec. Não tem aquela rua de frente para o Serupec? Aí você vai entrando nessa rua, é Vila Sônia Gás, é uma distribuidora de gás. Eles têm, assim, uma propaganda grande de que compra óleo, né? Que bom. A gente tem, assim, por exemplo, plástico mole, aqueles plásticos que são de saco plástico, não o plástico que é molinho, quem recebe é a fábrica de plásticos, a Lupe Plásticos. Toda quarta-feira eles recebem plásticos ali para reciclagem, que aí eles derretem e fazem saco, né? E uma vez por mês tem uma coleta seletiva lá na ecologia, que até a Helena deve conhecer mais. É na entrada de repente do bairro. A gente podia divulgar, né? Porque está precisando de mais divulgação. A gente podia botar o calendário. É porque antes eles tinham um calendário, estava certinho. Aí com essa confusão toda, ficou mais raro, né? A coleta escassa e aí eles estão avisando muito em cima às vezes, aí não dá tempo muito da gente divulgar. Mas a gente podia divulgar no grupo também. Também, porque, assim, às vezes aceita vidro, né? E é uma coleta seletiva que leva bastante coisa, né? E às vezes o catador não se interessa por vidro, né? Ele se interessa mais pelos metais, pelo plástico duro, o catador de rua, né? E também a gente pode separar o nosso lixo e entregar para eles. Então, por exemplo, eu faço isso. Eu separo tudo. Quando eu vejo um catador andando na rua, eu já entrego na mão dele, né? O que sobra, o que o catador não leva, ou quando de repente não encontrou, né? Aí eu levo na rural. E com isso, o lixo aqui em casa diminuiu drasticamente, né? Porque a gente joga aqui, Fran, eles aceitam o plástico, material de limpeza, né? Aquele dos produtos de limpeza é um, papelão é outro, caixa de leite, dá para ir separando assim, eles levam tudo direitinho. Dá para você... A gente já levou até lixo eletrônico aí. Agora, quanto aos remédios, que a Elizabeth perguntou, se o remédio ainda está na validade, o único lugar que eu consigo pensar é no asilo, né? Que às vezes lá eles têm um farmacêutico, tem enfermeira que poderia ver se aquilo serve, né? Porque que geralmente idoso toma todo mundo mais ou menos a mesma coisa, né? Para hipertensão, para isso, para aquilo, né? Então, talvez o asilo. Agora, se é remédio vencido, eu só conheço a farmácia Teixeira em Paracambi. Eles aceitam. E aí eles encaminham para incineração. É remédio na validade. Na validade, aí de repente, só o asilo que eu consigo pensar. Eu não sei se pode entregar aqui no posto da prefeitura, né? Não sei se isso funcionaria, mas o asilo... Pode perguntar, né? Agora, é interessante esses comentários que nós estamos fazendo, porque a gente vai do comentário da Beth. Eu não posso fazer, não tem como mudar tudo. A gente não tem como mudar tudo, mas a gente tem como mudar o nosso pouquinho. Eu não posso tirar todas as garrafas plásticas de um rio, mas eu posso não jogar a minha garrafa que vai parar no rio. Tá? Então, são duas ações diferentes. Uma é a gente olhar para o coletivo e trabalhar para que o coletivo não prejudique. Fazer a nossa parte, fazer os alertas, chamar atenção, votar mais corretamente. Essa é a nossa ação coletiva. Agora, cada um de nós tem o seu compromisso individual para com o coletivo. Tá? Então, assim, não tenho como tirar todo o lixo da rua, mas se eu não jogar, já vai ter menos lixo. Né? Se cada um de nós... acabo indo limpar a rua porque as pessoas jogam lixo na rua e isso me dá nervoso. Eu saio de dentro da minha casa para ir lá na rua limpar a rua. Mas eu também, eu vou a rua minha aqui na frente, tudo.
Porque, pelo menos, dá um aspecto de limpeza e, às vezes, o vizinho se toca, né? Aí ele vê, mas está varrendo, está matando, né? E não se toca, não. Eu já vi que não se toca, não. Gastar água. As pessoas não sabem que a gente não tem mais essa condições de ficar gastando água, lavar carro, caminhão, no meio da rua. E, assim, a quantidade de lava-jato que apareceu aqui em Ceará. Então, que usa água potável. Ai, meu Deus. Exatamente. E a água é tudo água. furtada. A água é toda exportada. Água e luz. Você E luz, por aqui no 54 tem uns 5 aqui na estrada. Maurício, Meu Deus, como é que pode? Não tem, aí como é que fica? E gasta água assim que não pensa no futuro. Ô, Maurício. Oi, meu irmão. olha, Eu até queria fazer um comentário. Eu entendi um pouco do que ela falou, porque eu entendo um pouco dessa área. Ela que as residências têm que ter uma porcentagem de permeabilidade no terreno. Você não pode pavimentar X% do seu terreno para ter essa permeabilidade da chuva. Ela também falou da questão dos recuos das casas, que as casas têm que respeitar um recuo da calçada específico, porque é obrigatório você ter um passeio público mínimo para ter essa circulação de pessoas na rua. Então, mas isso eu sei bem, porque eu faço muito projeto para que lê a legislação, a prefeitura, todos os têm isso. Rio de Janeiro e São Paulo tem também. Inclusive, São Paulo é extremamente restrito a questão de porcentagem de permeabilidade, afastamento de calçada, é obrigatório que qualquer projeto que a gente faça tenha 5 metros mínimos do meio-fio para dentro, você não pode construir antes disso. Só que as pessoas não respeitam. Em cidades menores, assim, principalmente Seropédica, por exemplo, não tem essa fiscalização da prefeitura tão forte. Mas de legislação existe de fato índice de permeabilidade mínima do terreno, taxa de ocupação máxima de construção, tudo isso pensando na questão do microclima daquele ambiente, né, daquele bairro, daquele estado, enfim, e pensando na questão ambiental mesmo. Tem várias porcentagens de ambientais que a gente tem que respeitar quando a gente faz um projeto, seja de residência, de casa pequena, ou seja de prédio. Existe hoje esse pensamento, principalmente em São Paulo, que já está super denso, de construção. Todas as novas construções em São Paulo agora tem que respeitar várias porcentagens em questões ambientais para poder ter essa compensação, né? Mais algum comentário, pessoal? aqui 2 vezes, a cada 15 dias, passa coletando óleo, um carro alto-falante chamando o pessoal para entregar. 2 vezes na semana, amanhã mesmo, de manhã. Hoje, 80% do meu lixo eu coloco na reciclagem. Segunda e sexta-feira passa o caminhão coletando, ok? Com relação aos animais, se houver um animal atropelado aqui na frente da minha casa, eu ligo 156, vem uma ambulância animal com veterinário, recolhe aquele animal. Então, são coisas assim que contagia, porque você não pode colocar o lixo em qualquer lugar. Se o seu vizinho olhar... Outra coisa, outro mundo. É uma situação assim que me agradou muito. Eles têm horta, eles têm o seu jardim, cada um cuida do seu jardim, tem a sua horta. A Francisca escreveu algumas coisas aqui importantes, você só estava com um problema, problema de educação e divulgação, né? E que as pessoas, quando não respeitam a lei, isso é uma forma de egoísmo, né? Questão de moral mesmo, né? E a Renata, a lei, a não respeito à lei é crime, fico sempre chocado, né? Está dizendo a Renata aqui. Bom, pessoal, quase 9 horas já. Obrigado, Helena, mais uma vez pelo tema. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Oportunidade. Né? Semana que vem sou eu que faço isso tudo. E aí a gente se encontra de novo. Deixa eu aproveitar, assim, porque até como eu passei o dia inteiro a editar o vídeo, vale a pena comentar. O CERJ vai fazer, no sábado agora, às 5 horas, no canal do YouTube do CERJ, uma homenagem a Kardec. Então o tema é de Hippolyte a Kardec, a formação de um missionário da luz. Tá, eu estou participando, a Larissa Chaves lá de Niterói também está, e a Darcy.
Vai ser um momento muito bacana, no mesmo estilo do Projeto Laços lá, né? A estreia e o pessoal vai interagindo no chat. Então vai ser sábado às 17 horas, depois eu vou colocar o cartaz lá no grupo do centro, e aí o pessoal que quiser distribui e acessa. Vai ser um momento interessante. Ficou bacaninho o vídeo, eu estou terminando de exportar aqui para mandar para a Darcy. No mais, é só isso, se cuidem. Né? Nós estamos nos aproximando do final. Francisca, você faz a prece para nós? Só liga o microfone. Posso ligar aqui. Eu estava com um pouco de problema na internet também, né? Então, se agarrar é que falhou aqui. Então, vamos levar o nosso pensamento, nos dirigir a Deus, nosso Pai, Jesus, amado Neto, amigos benfeitores. Agradecemos muito, Senhor, a sua presença, o seu amor. Agradecemos todos os seus recursos, a possibilidade de viver nessa terra, os recursos naturais, os ecossistemas e o equilíbrio entre eles. Rogamos, Senhor, tenhamos sabedoria, humildade, para nos integrar nesse meio ambiente, para vivermos com ele fraternamente, com caridade, com carinho e com o máximo de respeito possível, podendo fazer a parte que nos cabe para preservar esse nosso ambiente, a nossa casa, na vida física. Muito obrigada, Senhor. Então, um abraço para todo mundo, a gente se encontra semana que vem, se cuidem, beijão para todos. Obrigada. Até. Boa noite.